início a esse encontro cujo plano foi trazido pelo Saulo e o Saulo Albach, e que foi uma ideia muito feliz. Eu, particularmente, acredito que nós, com os coletivos, entramos numa fase mais livre, mais aberta do espiritismo para todos os movimentos sociais. Eu já digo que hoje CE não é mais centro espírita. CE agora é também coletivo espírita. Uma fase, para mim, extraordinária. Muito bem, eu quero dar as boas-vindas aos 3 coletivos que estão hoje reunidos e que aceitaram participar desse encontro: Coletivo Girassóis, Lídia Pimentel, AEFOS Sandro Henrique e AEFOS, quer dizer, Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, e a CEJUS, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, aqui representado pela Carla Pavão. Sejam bem-vindas. Para nós do CPDOC é uma alegria muito grande. Fiquem à vontade, porque aqui nós somos livres pensadores. Todos podem falar e todos devem também ouvir. Ok? Então, fique à vontade para colocar os seus pensamentos, as suas propostas, as suas histórias, não é? Os seus enfrentamentos, as disputas que surgem naturalmente das propostas, e tenho certeza que vamos todos nos enriquecer com vocês, e vamos sim, estamos abertos ao debate. Eu tenho muita curiosidade de saber como surgiram esses coletivos, não é? E sinto-me feliz de poder estar hoje, quem sabe estar fazendo o primeiro encontro assim, aberto e livre e ao vivo, para discutirmos com vocês. Eu vou passar, então, para o Saulo, para que ele faça a condução do nosso encontro. Saulo, é com você. Obrigado, Wilson. Não vou tomar tempo, né? Porque a gente quer ouvir os convidados. Eu montei o seguinte roteirinho, e até a Carla já alterou o meu roteiro. A Carla chegou dando ver. Obrigado, Carla. Eu aceitei a tua sugestão. Que é o seguinte, é fazer uma rodada de 10 minutos inicial, cada coletivo teria 10 minutos para falar sobre a sua história, né? E a sua organização, e depois a gente abre para perguntas, né? Teríamos meia hora com essas 3 falas de 10 minutos, e daí teríamos 1 hora para perguntas, né? Dos interessados aí, né? Então, eu acho que vamos começar pela Carla. A Carla estava tão animada que ela me ligou na semana passada pedindo o link, no sábado passado já. Ela trocou o dia, então você vai ser a primeira, Carla. Obrigado de ter aceitado o convite. Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, como todo paulista, todo paulistano. E obrigado por você estar com a gente. A palavra é tua, hein? 10 minutinhos. Legal, eu queria cumprimentar aqui todos do CPDOC, dizer que é uma alegria estar com vocês. Alguns eu já tive a oportunidade de conhecer e de convidar para o canal Paz e Bem, como Arthur Chioro, Eduardo Valério. É sempre uma alegria, e agradecer ao Saulo por essa iniciativa. Nós, do CEJUS, começamos em 2018, após as falas do Divaldo, que têm sido cada vez mais absurdas, acho que a gente não tem muita dificuldade em reconhecer isso. E o CEJUS foi feito um manifesto nas redes sociais de espíritas progressistas. A partir disso, o Carlos Orfan, que é de Bebedouro, montou um grupo
que se chamava até então Espíritas à Esquerda também, porque tem um outro Espíritas à Esquerda, e a partir disso eu li nas redes sociais, eu li em algum blog de esquerda, não me recordo qual, sobre isso, contatei uma pessoa na Bahia e pedi para me colocarem no grupo de WhatsApp. Isso fazia 3 dias que eles tinham formado o grupo, então eu estou lá praticamente desde o começo. Até nós chegarmos ao nome de Sejus, foi um longo debate, uma votação que tinha mais de 40 nomes e que durou dias, porque o nosso processo é absolutamente democrático e nós, inclusive, abraçamos aqueles que são opositores, embora nós nos consideremos um grupo kardecista, nós temos opositores lá dentro, livre-pensadores que se opõem a Kardec em algum momento, e a gente abraça tudo isso, porque lembrando que Kardec, na biblioteca dele, também tinha os opositores e achava importante ouvir isso. Então, o Sejus se forma neste momento e, a partir disso, tudo foi um processo democrático. Por favor, a hora que estiver chegando o tempo, Saulo, se me interrompa, por favor, porque eu falo demais. Então, a partir depois nós voltamos qual seria a imagem institucional do grupo, voltamos quem seriam os coordenadores. Hoje eu tenho a oportunidade de estar coordenando ao lado do Carlos Orfan e do Felipe Albani, que é o coordenador para a Juventude, Povo Preto e Diversidade, que são assuntos que ele está incluído e tem esse lugar de fala. E desde então nós viemos construindo esta casa virtual espírita progressista, porque nós brincamos muito que no Sejus a gente tem bastante gente expulsa, inclusive nós temos lá também a Ângela Moraes, que também está na EFUS, né? Temos o Elias, e a gente tem bastante gente que foi expulsa das casas espíritas tradicionais. Expulsa é uma brincadeira que a gente faz, mas foram convidados pela sua posição política progressista a ou não se manifestarem ou não continuarem à frente de alguns trabalhos. O próprio Orfan é um deles. Eu, originalmente, estava, até o Sejus, eu vinha divergindo bastante, mas eu estava ligada à FESP, porque eu fui à Casa Espírita aos 5 anos de idade, já apresentando fenômenos de mediunidade. Então, eu tinha uma madrinha espírita, era o único recurso que ela tinha, era a FESP, na época dela ainda era proibido, né, formalmente se falar em espiritismo, então ela sempre falava baixo, que era espírita, mas eu fui levada para a FESP aos 5 anos e desde então não saí de lá, fazendo mais o trabalho no braço social da FESP, que é a Casa Transitória Fabiano de Cristo, onde eu atuei no social, no mediúnico, enfim, em vários outros aspectos. Mas eu estava muito descontente. Então, quando se forma esse coletivo e a gente passa a debater livremente as questões progressistas à luz do espiritismo e estudando diariamente, o Felipe Albani também acumula a função de moderador do grupo, então nós adotamos obras que são votadas, todo ano a gente põe uma lista de obras, essas obras são votadas para serem estudadas ao longo do ano. Todos os dias o Felipe posta um trecho dessa obra e posta uma pergunta da moderação que é debatida livremente, muitas vezes até ardentemente. Algumas pessoas acabam saindo e depois pedem para voltar, outras saem e não voltam mais. Nós não intercedemos nesse diálogo, nesse debate que acontece, só, claro, se extrapolar as questões... começar a partir para ofensas pessoais, mas no campo progressista isso acontece menos, né? Se a gente tivesse numa extrema-direita, talvez fosse mais, mas no campo progressista isso não acontece quase, então a gente só intercede neste momento, senão nós deixamos que as pessoas, enfim, façam o seu caminho lá dentro, que exerçam o seu livre pensamento, enfim, e que tenham essa oportunidade de falar aquilo que não falaram nas casas espíritas. Nós temos, eu não sei se eu estou entrando na segunda pergunta, eu uso 2 telas, por isso que eu estou olhando para o lado. Eu ia entrar na segunda pergunta, que é formas de atuação e eventos realizados, eu vou esperar um pouquinho. E esse nome, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, foi uma votação apertadíssima, eu não lembro, o outro falava alguma coisa de Jesus, mas ninguém queria ficar falando só com Jesus, então o Sejus tinha essa sonoridade de lembrar Jesus sem ser Jesus, porque a gente queria
ficar um pouco afastado do igrejismo que atualmente caracteriza o movimento espírita brasileiro. Então, foi uma votação muito apertada, onde muita gente ficou insatisfeita, inclusive com o nome Sejus, porque queria um nome que estivesse mais próximo do espiritismo, mas desde então nós temos pessoas que estão lá há muito tempo, e a gente vem desenvolvendo todo esse trabalho nas redes sociais, e depois eu dou mais sobre a forma de atuação do grupo, mas nós procuramos ser bastante inclusivos. E eu queria, inclusive, nesse momento que nós estamos falando da formação, lembrar que nós perdemos um dos nossos membros, que era um militante negro, psicanalista, e também para a Covid, nesse tempo que nós estamos em isolamento, mas alguns outros tiveram também essa questão da Covid, mas nós estamos nos fortalecendo no estudo. Então, eu tenho interesse, conheci inclusive a obra que o Arthur Quioro fez aí sobre o processo de comunicação mediúnica, e pretendo adquirir outras obras, porque eu tenho feito essa leitura para sugerir os livros que estão em estudo. Nesse momento, o Sejus, ele faz parte da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, da Dora Encontro, e eu sou aluna que me formo no mês que vem no curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita. Então, nós temos desenvolvido esse trabalho muito próximo da Pampédia e da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, e eu aceitei com muita alegria estar aqui com cada um de vocês, porque eu sei do trabalho sério que é realizado pelo CPDOC e espero ter a oportunidade de conhecer novas obras. Não sei se eu estourei o tempo, mas é basicamente isso que é o Sejus. Não, tá tranquilo. Beleza. Obrigado, Carla. Passar para o Sandro, então, direto de Goiânia. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, é um prazer ter a oportunidade de estar aí com vocês. Eu me encontro nesse momento na direção geral da AEFOS, tal como já mencionado, Associação Espírita de Estudos e Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Eu, como sou da área, sempre pleiteei a discussão de que a filosofia tem que ser contemplada porque ela não é ciências humanas, mas, enfim, ela está sempre presente. Eu digo isso justamente, como disse e repito, por ser da área. A AEFOS, ela surgiu, portanto, ali no final de 2017, muito antes desses fenômenos, diria assim, dessas falas, né, que a gente não sabe de onde provém, porque fundamentação teórica que não é, mas assim, antes delas eclodirem e causarem umas certas celeumas ou certas discussões. Mas nós percebíamos, desde então, ou até antes disso, obviamente, percebíamos algumas cisões, principalmente no campo de discurso, defesas teóricas. Esse elemento da pureza doutrinária sempre foi ponto que nos incomodou, né? Nos incomodou bastante, porque estamos falando aí, eu repito aí, de um campo de uma defesa ideológica, e tem coisas aí que são muito complexas. E é difícil dizer, obviamente, que o espiritismo, né, não seja uma religião, tal como muitos gostam de denominar, né, e tê-lo e defendê-lo tal como uma doutrina, né, isenta de ser uma religião em si, mas antropologicamente ele se tornou, né, um catolicismo bem adaptado e, né, e acabou se tornando uma perspectiva, né, uma formatação tanto quanto igrejeira e tanto quanto tradicional. Então, lá em 2017, nós iniciamos a AEFOS. Nós não tínhamos a pretensão, nós não temos, e nas nossas conversas constantes, nós não pretendemos promover um rompimento, uma cisão com o movimento, mesmo que tradicional. Nós temos a intenção... Pois não. Só, desculpa te interromper, conta para a gente quem são os... Você fala em nós, né? Sim, perfeito. Obrigado aí. Quando eu digo, nós estamos falando do grupo aí composto, principalmente na construção inicial. Nós tínhamos um número de pessoas que aí eu posso citar. A Ângela Moraes, já citada pela Carla, o Elias Inácio, eu, Sandro Henrique, o Signatis, colega nosso, também esteve conosco no momento das formações, das discussões, e temos vários outros nomes que nos compõem também enquanto grupo, enquanto coletivo. Silvana Coleta, que participa conosco da área de comunicação, e Dário Garcês, que é da área de administração, de marketing,
Nós temos também Rafael da área de comunicação, Alessandra também da área de comunicação, o João Damásio também faz parte conosco aí, vocês também o conhecem aí, que desenvolve projetos de pesquisa juntamente com o Signates. Enfim, não estou aqui, obviamente, citando todos, né? Mas nós temos aí uma composição central, a Iracilda também está conosco, inclusive agora na administração financeira da EFOS. Então, nós criamos, obviamente, todo um regimento, todo um estabelecimento documental. E com qual finalidade? Como eu disse, para que nós estivéssemos pleiteando um espaço junto e dentro do movimento. Por uma questão não meramente semântica, mas principalmente também semântica, nós não nos qualificamos como um grupo progressista ou esquerda ou coisa parecida. Por que não? Porque nós entendemos que o espiritismo em si, naquilo que ele é progressista, por excelência, né? Por sua própria dimensão formativa. Mas nós entendemos que dentro de uma composição antropológica, obviamente, aí, cultural, esses elementos são ressignificados. E aí, como eu disse, o espiritismo tem se tornado cada vez mais um espaço restrito de uma discussão bastante ortodoxa, né? E por que não dizer também, por vezes, elitizada e até burguesa, enfim, né? Criando, de certa forma, na sua ação, na sua conduta, por mais que não o deseje, elementos de exclusão, seja pela própria dimensão do movimento em si, né? Da composição das casas, enfim. E assim nós compusemos o grupo e desde 2018 nós já estamos produzindo materiais bibliográficos, produções de vídeo, estudos, cursos. Nós temos a cada ano o Fórum do Pensamento Social Espírita, desde, portanto, de 2018. Vamos desenvolver este ano também o Fórum, e já temos algumas ações, né, algumas programações desenvolvidas. Nós finalizamos há pouco aí o estudo das leis morais, creio que muitos aí já puderam participar conosco, em que nós tivemos discussões aí, buscamos nomes, pessoas, composições, né, de diversas localidades, e vamos desenvolver agora momentos de rodas de conversa, onde nós percebemos que dentro do próprio grupo, da vinculação com a EFOS, nós temos uma riqueza de um capital humano muito interessante. Pessoas com formações diversas, com expertises que precisam ser aproveitadas, melhor aproveitadas, né? E nós vamos desenvolver, mas daqui a pouco posso falar em breve aí sobre a programação. Mas somos nós, a EFOS, que estamos aí e fazemos parte dentro, somos a única instituição vinculados legalmente à Federação Espírita do Estado de Goiás, e nós pleiteamos esse espaço, porque isso não é uma questão de convite, é uma questão de legalidade, onde nós nos constituímos, e principalmente porque, como eu disse, não estou aqui, não pretendo aí promover crítica a nenhum movimento, a nenhum grupo, a nenhum colega, mas, como disse, nós entendemos que é fundamental que a crítica esteja inserida dentro do discurso tradicional. Nós entendemos que essa proximidade é fundamental, porque numa época de uma cultura tão negacionista como nós vivenciamos, é muito fácil negar o discurso que vem de fora. É muito fácil, alguns até, né? Enfim, nós não nos preocupamos com isso, não. Somos o grupo dos obsidiados, né? Daqueles que estão a serviço, sabe-se lá do que ou de quem, enfim. Claro que eu estou brincando, ironizando com isso, mas é uma brincadeira que tem um profundo fundo de verdade, né? Então, acho interessante que estejamos dentro do movimento tradicionalmente composto, oficial, e estamos ali dentro exatamente propondo a discussão. Não como um embate, mas numa abertura dialética. Eu acho que essa dimensão dialógica, ela não pode se perder. Porque quando o discurso ele vem de fora, disse e repito, ele é facilmente negado como algo distorcido, como uma má compreensão, ou então, não, é aquele povo lá. Mas não, nós estamos dentro do movimento. Nós fazemos questão de nos pontuarmos na nossa identidade, não numa perspectiva combativa, mas abrir a discussão, abrir o discurso, porque nós entendemos, mesmo com o pensamento, né, originalmente espírita, que é a dimensão progressista da reflexão, da abertura do pensamento em si, nós precisamos ser tensionados. Nós precisamos ser provocados, mesmo que pela tradição, mesmo que pela ortodoxia, pois assim o pensamento se dará vivo
na sua dimensão dialética, dialógica, e acreditamos que isso seja, portanto, fundamental à nossa existência como reflexão de fato, aberta, politizada, social, filosófica, enfim, ou seja, espírita. O microfone. Obrigado, Sandro. Vou passar a palavra para Fortaleza, Lídia Pimentel. Girassóis foi o primeiro coletivo que eu tive algum contato, né, porque eles têm um amigo que a gente emprestou para Fortaleza, que é o Cosme, né, que trabalhava aqui com a gente, no movimento jovem. O Cosme até já participou de reunião do CPDOC, né, apresentando um trabalho. Isso faz tempo. Então, o Cosme me convidou, eu participei numa atividade musical também, e participei do Fórum Social, o segundo Fórum Social Espírita, que foi muito emocionante, assim, porque me jogou lá em 1987, né, no segundo ensaio de Encontro Nacional sobre o Aspecto Social da Doutrina. Parecia que eu tinha voltado para aquele ambiente. Então, Lídia, 10 minutos para você. Obrigada, Saulo. Eu queria primeiro dizer que é uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande estar aqui. Eu acho que nós temos muitas coisas em comum, né? Ouvindo aí a Carla falar, e eu pensei, nós nascemos mais ou menos nesse mesmo período, era 2018, e estávamos ali já no final do primeiro turno, ainda no primeiro turno das eleições, com todas aquelas notícias de apoio de lideranças espíritas a chapa, né, que representava aí esse governo que está aí, Bolsonaro, e eu sempre digo que a gente surgiu de um incômodo, né? A gente surgiu, nós não fomos um racha, porque nós não vínhamos de nenhuma organização propriamente dita, mas nós surgimos desse tensionamento, né, que existiu. E aí a gente vem para questionar essas contradições que para nós são inconciliáveis. O discurso político que estava vicejando ali com os postulados do espiritismo. Então, nós éramos assim, nós não tínhamos nenhuma amizade, assim, nem contato, nem a mesma casa espírita, não, éramos pessoas daqui da cidade, e aí começamos a conversar. Eu me lembro que Fabrício me telefonou e disse: Lígia, o que você acha disso? Eu conhecia o Fabrício de um grupo de estudo que eu tinha participado há um tempo atrás. Depois veio a Alane, o Elber e o Cosme, enfim, outros foram chegando, e a gente foi dizendo, foi vendo, nos pautando desse incômodo, conversando sobre esse incômodo, e a gente disse: olha, a gente vai precisar tomar uma decisão. E a gente precisa se posicionar politicamente. Então, nós fizemos uma primeira reunião, isso foi reunião, me lembro como se fosse hoje, na casa da mãe do Fabrício, às vésperas do segundo turno, e estávamos decididos que o movimento, que aqueles espíritas ali tinham um lado, diferentemente de outros. Então, a gente nasceu muito com essa pegada política, né? Porque a conjuntura era aquela. E aí, diante desse incômodo, a gente foi, na véspera, exatamente no sábado, antes do segundo turno, nos reunimos numa grande praça aqui de Fortaleza, cada um com a sua bandeira, e fizemos um enorme círculo grande de pessoas, e lotou a praça. Isso foi, eu acho que muito ligado ao fenômeno de rede também, né? Todos aqueles espíritas que não concordavam com aquilo e que estavam ali naquele momento como cidadão, né, pleiteando uma possibilidade e com um medo enorme de um retrocesso político que pudesse ali evitar essa catástrofe. Então, a gente entrou numa perspectiva, numa pegada mesmo política. Bom, aí isso foi no comecinho, foi logo no segundo turno. No dia 17 de novembro, ainda de 2018, nós fizemos a nossa primeira reunião. Foi um grande encontro com mais de 100 pessoas, porque como a gente nasce aí
né, juntando essa massa aí de gente, né? E aí nós fizemos uma leitura de uma carta manifesto em que nos colocávamos aí diante de um desafio que era trazer as concepções, que são as concepções sociais que estavam ali tensionadas dentro do debate espírita, mas que não aparecia. Uma questão que se revelou para nós é que essas pessoas todas que nos reunimos, elas eram pessoas que estavam, digamos assim, vivendo internamente nas suas casas espíritas uma série de conflitos, e nós não sabíamos disso, até que chegou o primeiro Fórum Social Espírita, que foi no ano seguinte, né? Aí houve a eleição, a chapa de Haddad perdeu a eleição, e nós, bom, e agora nós não éramos um movimento político, a nossa intenção não era fazer movimento político, nós não éramos de um partido especificamente, havia pessoas filiadas, outras simpatizantes, mas nós não tínhamos essa intenção. Aquilo ali foi porque a gente percebeu também que muitas pessoas que estavam ali eram pessoas dos movimentos sociais, e aí essa aproximação com os movimentos sociais foi inevitável, e até hoje a gente tem um diálogo muito interessante com os movimentos sociais aqui do nosso estado, e com outros coletivos que vêm aí, que não são coletivos necessariamente espíritas, e dialogamos, inclusive, com outros grupos religiosos, né? Enfim, fazemos, com atores da universidade, fazemos esse diálogo. E aí, quando nós fizemos o primeiro Fórum Social Espírita aqui em Fortaleza, que também reuniu mais de 100 pessoas, nós começamos a trabalhar em algumas áreas específicas. Então, depois isso até a gente conseguiu superar, porque era tanta gente que disse, vamos reunir por interesses, vamos começar a produzir, vamos começar a produzir materiais, vamos começar a estudar, vamos começar... E aí nós reunimos em subgrupos, esses subgrupos eram como se fossem GTs, né? Grupos de trabalho que pudessem ali começar a produzir alguma coisa, e aí eram as pessoas ligadas aos direitos humanos, à política, aí tinha o GT Direitos Humanos, Política, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Política, Meio Ambiente, acho que eu devo estar esquecendo mais algumas, eu vou já me lembrar. Enfim, e aí essas pessoas começaram a estudar, a trazer questões. No primeiro Fórum Social, nós nos reunimos exatamente nesses grupos de trabalho, e esses grupos, só que era um momento de tanta vontade de expressão e de fala. O Cosmo está aqui nessa sala, e o Cosmo lembra que ficou comigo numa sala dessas, e a gente viu... educação, Cosmo, obrigado por ter me lembrado, educação e diversidade. E uma das nossas... A gente escutou de pessoas lá, que eram pessoas que foram, assim como a Carla disse, quase que convidadas a se desligar da Casa Espírita. Então, a gente viu que a Casa Espírita tem um mito de que precisa ter uma harmonização, né? Uma falsa harmonização, né? A gente vai chamar isso de uma hipocrisia, achar que não se pode debater coisas na Casa Espírita. E aí essas pessoas todas que estavam saindo aí, cada uma no seu canto, no seu lugar espírita, no seu centro espírita, tinha o Coletivo Girassóis como esses grandes espaços, que eram um espaço de discussão política, de questões sociais. Quando nós pensamos no nome Girassóis, tinha muito esse sentido de ser luz para esse tempo, né? Para encontrar um caminho que pudesse iluminar aí as práticas espíritas, mas também o conhecimento, a produção de saber espírita. E nós fizemos já o primeiro fórum e, ano passado, o segundo fórum, e esse fórum ele é anual. Nós temos um grupo de WhatsApp com mais de 200 pessoas, então você pode imaginar que é um negócio assim, meio caótico. E temos um comitê de organizadores, de pessoas que estão pensando as questões, né, que media também algumas coisas internas. Nós temos os projetos, que é o projeto Leituras, que é um projeto que faz sempre a partir de uma obra. Nós vimos
descobrimos muitas coisas, por exemplo, obras que eram silenciadas, obras desconhecidas da gente, e aí nós fomos nos aproximando dessas obras e desses autores, né? Nós temos um projeto chamado Diálogos, em que o Espiritismo dialoga com autores das ciências sociais e ciências humanas, tentando aí encontrar aí pontos de divergência e de convergência. Nós descobrimos muitas coisas. Então, a gente é interessante, e aí eu quero dar um depoimento. Eu me lembro que uma vez o Signatis fez uma entrevista comigo, a gente passou umas 2 horas nessa entrevista, e eu falei para ele isso que eu vou falar aqui agora, era que eu pessoalmente, né, eu acho que essa experiência é a experiência de outros também, né? Eu sempre tive muitos pontos de divergência quando lia algumas obras espíritas. Só que não havia um espaço que fosse um espaço que pudesse ser um espaço de livre discussão e de livre debate. Eu sou socióloga, eu tenho um doutorado em sociologia, eu tenho uma trajetória grande de muitos anos também na atuação com população de rua, em Fortaleza. Temos um grupo aqui muito ligado a uma trajetória de direitos humanos, né, de luta pelos direitos humanos. E aí como é que uma pessoa dessa estava silenciada, né, dentro dos debates, das questões espíritas? Porque a gente viu que a Casa Espírita é esse lugar que não propiciava isso. Então, o coletivo é meio esse espaço também, da gente poder conversar, dialogar e trazer questões. É isso, meu tempo encerrou, e eu acho que fico aqui aberta às perguntas e a gente pode começar a dialogar. Beleza, eu pus ali no chat para quem quiser fazer pergunta, se inscrever, a gente vai na ordem de inscrição. Depois que eu fiz a pergunta, o Ricardo, não sei se o Ricardo estava se apresentando ou se ele estava se inscrevendo. Ricardo Ferreira, você estava se inscrevendo ou só se apresentando? Se tem pergunta, vamos para frente. Tá aí. A Márcia também. Márcia, você tem pergunta? Estava me apresentando. A Jacira que tem pergunta, eu acho. A Jacira. Então, vamos passar para a Jacira, nossa presidenta da CEPA. Olá, pessoal. Boa tarde. Uma alegria, uma satisfação imensa recebê-los aqui na nossa casa, no CPDOC. Conhecer de perto, claro que a gente já conhece alguma coisa sobre o trabalho bacana que vocês estão fazendo, né, em torno da nossa causa espírita, mas hoje conhecê-los aqui pessoalmente, ouvi-los, é uma honra para nós. Muito obrigada, viu, por essa visita, e quero aproveitar também para agradecer ao Saulo por ter promovido esse encontro sensacional aqui. É um encontro de ideias, é um encontro de ideais, e isso nos felicita demais. Quero agradecer muito, viu, por aceitarem o convite do Saulo e compartilharem aqui com a gente as suas histórias do movimento espírita. A nossa história é muito parecida com a de vocês, ela só é um pouco mais velha, né? Neste momento, eu estou presidente da CEPA, que nasceu em 1946 na Argentina. É uma instituição bastante diferente, porque ela nasceu laica, embora em torno do espiritismo, mas a sua história também é permeada por essa discussão, se espiritismo é religião, não é religião, e o que ela foi se consolidando ao longo do tempo como uma instituição laica. O que nós queremos? Nós queremos estudar e tentar trazer o espiritismo o mais possível para as nossas vidas, né? Ouvindo as falas aqui hoje, a gente vê quanto isso é comum para todos nós, o desejo de fazer com que essa filosofia que nós estudamos, uns chamam de doutrina, outros acham que a palavra doutrina não se enquadra, que o espiritismo não está nessa moldura, mas a gente está aqui para discutir, né? Todas essas contribuições são válidas. Eu gosto de chamar de filosofia espírita, porque, para mim, se assemelha mais à filosofia, mas é uma questão aberta essa.
Eu queria fazer uma pergunta, para não tomar muito tempo e deixar os colegas também se manifestarem. Eu queria fazer uma pergunta para o Sandro. Me chamou a atenção, Sandro, o fato de você dizer que vocês fazem questão de participar do movimento oficial do Espiritismo. Essa sua fala, ela chega no momento em que fomos eleitos, Mauro presidente e eu presidente do Conselho do Centro de Estudos Espíritas José Herculano Pires, aqui em São Paulo. Esse Centro Espírita, ele desde décadas passadas, ele vem garantindo o estudo da filosofia espírita. É uma casa comprometida com o espiritismo. Mas isso não impediu que houvesse manifestações de dois grupos muito distintos dentro da casa. Um grupo extremamente religioso e um grupo que, como vocês, está buscando colocar essa filosofia que tem tanta contribuição para a sociedade nas nossas vidas, né? nas pessoas em situação de rua, na relação que a gente tem com o porteiro do nosso prédio, enfim, na relação que a gente tem na faculdade que a gente trabalha e por aí afora. Então, evidentemente, isso promoveu um racha dentro do centro. E a gente vem lidando com esse racha há muitos anos. Por quê? Quem está pensando como a gente não está querendo abrir mão do centro, quer continuar trabalhando no centro, buscando, de certa forma, unir esses dois grupos tão diferentes, e quem está no lado religioso, e eu vou abrir aqui um parênteses para dizer que é a nossa visão da história, que evidentemente não confere com a visão do outro lado, né? Na nossa visão, eles não querem saber da nossa aproximação de jeito nenhum. Então, boicotam as palestras, a gente chama você para ir lá fazer uma palestra, Sandro, a gente divulga, diz tudo que você que você fez, tal. Se formos nós quem está convidando, aí o pessoal não vai para dar aquela boicotada legal, então a gente convive com isso há muitos anos. E agora que nós assumimos a direção, a gente tem esse desafio de levar esse centro para frente, desenvolver um bom trabalho lá e como enfrentar essa situação. A pergunta que eu quero te fazer, Sandro, é a seguinte: a maioria do nosso grupo aqui está ligada a causas sociais, a trabalho com população em situação de rua, ou seja, aquelas causas que no nosso olhar, pela nossa lente, elas estão na filosofia espírita, elas são tratadas na filosofia espírita de uma forma muito clara. Aí eu pergunto, como conviver com instituições que defendem o armamento da população, que defendem condenar criminalmente uma mulher que praticou o aborto? Eu posso ser contra o aborto, a minha filosofia pode não sugerir a ninguém que faça aborto, mas desejar a condenação criminal de uma pessoa que já está extremamente sofrida por uma causa. Então, a pergunta que eu te faço é: se vocês encontram dificuldade para lidar com essas questões e como vocês lidam com elas, se elas eventualmente aparecem para vocês como aparecem para a gente aqui em São Paulo. Obrigada, viu? Jacira, obrigado pela provocação, isso é muito bom, né? É dessa forma que o pensamento se dá, e da parte que me toca, eu lhe digo com tranquilidade, fico muito feliz de perceber a tua abertura de olhar. Ou seja, na minha perspectiva é isso, é verdade. Porque cada parte, a componente do discurso, ela tem a sua identificação, né? E o absurdo é quando nós não nos abrimos a refletir, será que eu realmente estou certo no que eu estou pensando, né? Enfim, essa dificuldade ela é constitutiva, inevitavelmente. E eu sei que o material aqui será editado para depois, né, ser apresentado em rede social, possivelmente, mas é muito perigoso que nós falamos, às vezes, em lives, porque as nossas falas podem ser recortadas, né? Isso é algo muito perigoso. Por que eu estou dizendo isso?
com a ressalva com o que eu vou dizer agora. Há uma expressão muito popular que diz, para que o grande fenômeno de pensamento, né, se dê, é preciso que muita gente morra. O que significa isso? Meu Deus, momento de pandemia? Não. O que eu estou dizendo é preciso que uma geração se vá com as suas com seus posicionamentos oxidados, né? Com a sua relação complicada, e uma nova geração, um novo pensamento se dê com mais fluidez, mais oxigenado, mais elaborado. Então, o nosso papel hoje, não tenho dúvida, Jacira, ele é o papel do tensionamento. Então, assim, se alguém tem algum problema de ego, ou seja, de ser aceito, bem quisto, bem desejado, não ocupe, não esteja conosco, porque você será visto como um sujeito, um indesejado por vezes. Não, e esse pessoal, de novo, ok, estar lá fora, digo eu, Jacira, é uma coisa. Agora, estar com esse posicionamento dentro tem outro sentido. É dizer que fazemos sim parte do movimento, o movimento ele não é homogêneo, ele tem uma reflexão divergente, e a pergunta é, conseguimos conviver? Eu brinco ironicamente aqui dizendo que o que temos por excesso é amor demais, né? É uma caridade estupenda. Quando vamos à prática, a gente percebe que não consegue sequer coabitar com a divergência do pensamento, o que é um absurdo. Eu, como filósofo que sou de formação e, enfim, uma das questões que eu sempre falo com todos aqueles que fazem parte dos trabalhos que desenvolvemos, concordar não é a mesma coisa que compreender. Você pode perfeitamente dizer, não concordo com você, mas eu compreendi seu pensamento. Que lindo se nós conseguíssemos estabelecer isso como base fundamental para o diálogo. Enfim, como vamos administrar? Como vamos trabalhar dialeticamente estas contradições? Porque o que nós precisamos é coexistir. Isso é fundamental. Infelizmente, eu diria, para finalizar, essa abordagem, tanto quanto arcaica, ela tem ainda muitos traços aí, né, de uma abordagem darwiniana, né? Aqueles mais fortes vão vencer, ou mesmo numa abordagem discursiva Foucaultiana, ou seja, são os elementos mais fortes, esses se compõem, a força do discurso. Meu Deus, nós estamos superados há décadas nessas perspectivas de mundo. Nós sabemos hoje que organismos muito mais frágeis, eles coexistem. Nós falamos de ecossistema, ecorrelações. Não é uma dimensão evolucionista que pondera, que vigora. No entanto, tristemente, muitos ainda estão vinculados neste tipo de pensamento. O que é entristecedor, mas é o que temos. É o momento que temos. E, por vezes, Jacira, nós também não temos uma superação imediata disso. Nós simplesmente somos. E o simples fato de ser, no meu ponto de vista, não é apenas um posicionamento ideológico, de pensamento, de reflexão ou político que seja. Ele é esse tensionamento que precisa estar vivo. E precisamos abrir mais, né, a nossa abordagem dialogal para que a gente consiga, e volto a essa palavra para finalizar, que nós consigamos coexistir. Caso contrário, a pergunta que está aberta para todos nós, que caridade é essa? Que caridade é essa? Onde não conseguimos meramente debater e conviver com nossas diferenças. Obrigada. Sandro, eu vou ler uma pergunta aqui do Ademar Arthur. O Ademar é muito tímido, então ele mandou por escrito aqui. Só que ele já mandou 3, né? É tímido, mas ele é fominha. Tá? Ademar, eu vou fazer uma, depois, se não tiver mais ninguém, eu faço as outras 2. Tá? Pergunta para os 3 grupos. Os grupos procuram prioritariamente dialogar com espíritas deslocados do movimento oficial ou com pessoas de fora do movimento oficial? Como isso tem se expressado em seus grupos? Vou passar para a Carla. Bom, eu li as 3 perguntas, mas eu vou tentar responder uma de cada vez, começando, eu não digo nada ainda sobre a nossa atuação, né, o Saulo? Porque isso vai ficar meio linkado com a atuação do grupo, né? Então, eu acho que pode entrar nesse... Pode falar. Tá bom. Então, vamos lá. Um dos primeiros manifestos que o Sejus assinou em 7 de fevereiro de 2019 foi o manifesto que marcava a nossa posição como espíritas progressistas, kardecistas e livres, que foi da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, redigido por Dora Encontre, onde nós nos posicionávamos claramente
havia 10 itens lá, mas nós nos manifestamos por conta da questão de Brumadinho, que começaram a surgir todas as teses reencarnatórias de que as pessoas que morreram ali tinham que passar por isso. Então, aí neste manifesto, nós já colocamos explicitamente que nós vemos o Espiritismo como uma filosofia progressista que não perde a identidade e especificidade da espiritualidade racional em diálogo com outras filosofias e culturas de época histórica, e também rejeitando a ideia de o espiritismo como uma religião institucional, propondo uma espiritualidade livre e aberta, e dentro desse espectro também como uma proposta pedagógica que trabalha por uma educação emancipatória de todas, todos e todes, e uma convivência pacífica para a justiça, equidade e a prática de uma espiritualidade amorosa e crítica. Então, hoje o Sejus, fora o estudo diário, dentro de um grupo principal, nós nos consideramos uma casa espírita virtual, de alguma forma, porque nós temos um grupo de apoio e preces, apoio emocional e preces, que atende, eles estão mais nesse veio religioso, e as pessoas fazem preces 3 vezes ao dia, se amparam emocionalmente, principalmente nesse período de pandemia, e é coordenado pelo Léo e pela Márcia. Depois nós temos o grupo de estudos, nós temos um grupo de bate-papo, porque nós descobrimos que alguns espíritas conseguem se manifestar mais dentro do bate-papo da questão política. Nós temos um grupo de reflexões filosóficas, onde nós debatemos as questões filosóficas lá dentro desse grupo, e estudamos quando elas entram. Nós temos muitos professores doutorados dentro do Sejus, então, às vezes, a questão extrapola um pouco esse veio do pensamento, e as pessoas querem debater mais, filósofos e intelectuais, então é neste grupo para que outros não se sintam muito deslocados. Fora isso, nós temos também o trabalho da juventude, que começou agora, e é um grupo que é coordenado também pelo Felipe Albani e pela Renata Marques, que nós estamos iniciando com, inclusive, debates diários e uma conversa semanal a partir de pilares que os jovens têm dúvida. Por exemplo, um dos pilares foi a sexualidade, e estudando sempre Kardec também. Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho. Fora isso, nós temos nas redes sociais. Nós trabalhamos, eu diretamente com o canal Paz e Bem, nós somos o primeiro grupo, né, a integrar o canal Paz e Bem, não sendo católicos, né, e nós chegamos no canal, ele não tinha nem 5.000 pessoas, agora nós estamos com 37.000 pessoas inscritas, com o Mauro Lopes, fui convidada a partir da formação do Sejus, que eu estava pedindo um espaço no 247, justamente para fazer esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, o Mauro me convidou para coordenar, para ser uma das cuidadoras do canal Paz e Bem, e trazer o espiritismo. Fora isso, nós temos as lives que nós fazemos toda terça-feira sobre o livro que é estudado dentro do grupo, trazendo uma opinião que foi debatida lá dentro, e mais as considerações de quem explica isso. Nós temos um programa que o Felipe coordena, que se chama Vende Insta, onde ele traz pessoas negras, LGBT e outros convidados para conversar, inclusive de outros coletivos, para conversar sobre a questão da espiritualidade, do espiritismo. Nós temos um que é de contexto mais político, que se chama Face a Face com o Sejus, que é feito sexta-feira pelo Felipe Albani, ele dá um pouquinho de contextualização política, porque nós fazemos questão de nos manifestarmos politicamente como a esquerda, como progressistas, inclusive o Carlos Orfan é ligado ao PT, já foi candidato à prefeitura de Bebedouro algumas vezes, então nós fazemos questão de ter essa atuação que faz tanta falta, essa consciência política que faz falta no movimento espírita tradicional. Somos bastante críticos ao movimento espírita tradicional, embora dialoguemos com as pessoas que nos procuram, existem lá, por exemplo, acho que o Elias e a Ângela continuam no Conselho da Federação de Goiás, se não me engano, então nós temos essas pessoas lá dentro, que dialogam conosco, mas eu pessoalmente me afastei de tudo que era da FESP, até porque não dá tempo de fazer tudo isso. E entrando no mérito da questão do Atuque Ouro,
O que nós temos tentado fazer é não só acolher essas pessoas que saíram do movimento, como transformar isso num projeto de educação nas duas mãos. Não nos colocamos no papel de superioridade hierárquica, não. Ouvindo, mas também corrigindo e principalmente colocando a nossa visão desse espiritismo que nós assinamos no manifesto, porque depois disso o Sejus já assinou vários outros manifestos, eu peguei até aqui, por exemplo, nós assinamos um manifesto pelo direito ao sagrado, quando as religiões afro começaram a ser atacadas, que saiu até na Carta Capital, foi redigido pelo Franklin Félix. Depois nós assinamos um outro manifesto feito pelos líderes de Umbanda e Candomblé contra o massacre brasileiro. Nós assinamos um manifesto do Sejus em favor dos professores. Assinamos manifesto interreligioso pelo Sínodo da Amazônia, na época que estavam sendo atacados. E fora isso, isso vai um pouquinho numa das outras questões que o Arthur nos colocou, nós temos um grupo que se chama Pelo Bem Social. Esse grupo foi criado por ocasião da menina que foi estuprada aos 11 anos, quando começou o movimento tradicional espírita, inclusive a Associação Médico Espírita, se colocou contra o aborto. E nós, claro, e a partir disso começaram a citar o Livro dos Espíritos, enfim, e fazer recortes disso tudo. E nós gravamos um vídeo onde a Dora também participa e todos os coletivos participam, acho que a Lídia também está conosco nesse vídeo, manifestando o direito à vida da menina, né? Nos colocando contra esse tradicionalismo, esse moralismo, essa questão toda, já falando um pouco, pegando o gancho que a Jacira nos colocou aqui. E fora todas essas participações, o Galeno Amorim, que vocês devem conhecer, foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional e é um ativista, e hoje em dia ele é presidente da Fundação Observatório do Livro e da Leitura, foi quem nos ajudou a entrar nesse meio digital há muito tempo antes da pandemia, e ele tem alguns projetos que eu me mantenho vinculada, mas sempre que oportuno eu levo para o canal Paz e Bem e muitas vezes para o Sejus. Um deles, que eu tenho muita alegria de participar do projeto social, é como coordenadora da Jornada no Cárcere, que agora está suspensa em razão da pandemia, mas nós colocamos biblioteca e temos coordenadores que leem junto com as pessoas privadas de liberdade, dentro dos mais diversos presídios aí do Brasil, mas agora com a pandemia nós paramos com isso. Então, nós temos agora na Fundação Observatório do Livro, nós fizemos 2 projetos que foram tiveram um acolhimento muito grande. Um deles foi o CONALER, que foi o Congresso Nacional de Leitura Online, que nós atingimos 58 mil pessoas. E agora, nós lançamos, no ano passado, os clubes virtuais de leitura para 6.0, que a gente chama, que é para melhor idade, e também já estamos com mais 100 clubes de leitura. Esse é o elo que eu consigo fazer mais social para o Sejus. O Sejus fez um evento de aniversário de 3 anos, e quando nós íamos fazer o nosso evento presencial, aconteceu a pandemia, então nós não pudemos fazer mais nada. Mas temos procurado nos aproximar, sair desse elitismo, falando com as pessoas mais simples. Paralelamente, eu comecei um trabalho que ainda está, junto com os coordenadores, não sou só eu, tá, gente? De traçar um perfil etnográfico do Sejus, para ver se nós nos enquadramos mesmo nesse movimento elitista de classe média, porque, intuitivamente, eu acho que nós temos bastante pessoas que estão num outro perfil social e econômico. Então, nós começamos a traçar isso, estamos dependendo das pessoas responderem os questionários online, obviamente, para nós podermos ter um mapeamento melhor do grupo. Acho que eu já me alonguei demais, eu vou parar de falar para ceder a palavra para os outros, mas depois, se der tempo, eu gostaria de responder as outras perguntas assim, do Arthur. Beleza. Antes da Lídia falar, eu só queria te perguntar o seguinte: quantas pessoas vocês são que tem? No Sejus, hoje, nós temos os outros grupos, porque tem gente que fala assim, olha, eu não vou ficar no grupo de estudo porque eu não quero estudar, eu quero só bater no bate-papo. Então, se a gente for somar tudo isso, nós já somos mais de 320 pessoas. Lídia, você está com a palavra. Saulo, você faz de novo a pergunta, porque a gente começou a ouvir aqui e
Eu fiz só a primeira. É assim, ó, os grupos procuram prioritariamente dialogar com espíritas deslocados do movimento oficial ou com pessoas de fora do movimento social, como isso tem expressado no grupo, né? Eu não sei se esses deslocados aí seriam os proscritos, né? Aqueles que, de fato, estão aí abandonados, saindo das casas espíritas, não suportando, né, esse formato, que é um formato. Mas uma outra pergunta, não sei se da mesma pessoa, porque eu estou vendo aqui pelo celular e eu tive que acessar aqui o chat, é que há uma questão que é a questão de um movimento hegemônico, né, que é um movimento assim meio elitista, de classe média. Eu sempre digo que esse movimento é um movimento que gosta, que participa. Aqui do Ceará, a gente tem uma tradição, a gente não, né, a federação aí tem uma tradição dos congressos espíritas, né? Aí chama aquelas palestrantes, aqueles caras de renome, né? E aí lotam o centro de convenções, muita gente. Então, assim, não são essas pessoas que estão conosco. Isso está muito claro, né? São pessoas. A gente fez uma grande enquete, né, com os nossos participantes para tentar traçar um perfil. O nosso perfil são de pessoas com nível superior completo, muitos deles graduados, pessoas envolvidas com movimentos sociais, pessoas que estão na casa espírita, mas a gente tem, inclusive, pessoas não espíritas, mas que dialogam conosco, mas a maioria são pessoas que se afirmam espíritas. Elas estão, a maioria delas, sem atuação dentro do centro espírita. E isso, de algum modo, é uma questão para a gente pensar. Nós não estamos fazendo isso que o Sérgio faz, que é maravilhoso, que é tipo um centro espírita virtual. Nós não conseguimos fazer. Então, nós temos os nossos projetos, convidamos as pessoas para os nossos diálogos. Mas a gente entende que uma questão, e aí eu coloco aqui mais para a nossa reflexão, é que quando a gente entende o movimento espírita brasileiro, né, a gente entende por que a classe média, né, por que são pessoas da classe média, são pessoas, de algum modo, elitizadas, né, que estão ali no Espiritismo. Então, o Espiritismo é uma filosofia, como foi dito aqui, que requer uma parcela, né, de engajamento na leitura, na reflexão. Então, a gente entende que essas pessoas elas nem sempre encontram lugar dentro da casa espírita, mas que, de algum modo, se vincula a outras práticas, que são as práticas espíritas convencionais, né? O passe, as reuniões mediúnicas, enfim, o atendimento espiritual, etc. Então, eu penso que nesse momento em que a gente vive essa tensão, que é quase como uma disputa de narrativas aí, pelo aquilo que o Espiritismo vem trazer para a sociedade brasileira, é que nós nos colocamos como partícipe disso, trazendo ali a nossa narrativa daquilo, a nossa visão e a conexão com a sociedade. Então, assim, no nosso grupo, a gente tem esse perfil, né? E fazemos a crítica, nós não estamos junto ao povo nas periferias. Fortaleza tem uma enorme periferia, não é diferente do Brasil, a periferia está toda loteada com as religiões neopentecostais, e nós estamos, enfim, no que podemos colaborar, né? Então, eu sinto que aqui nós não somos bem vistos, mas também não somos atacados frontalmente, né? Eles nos evitam às vezes, mas nós entramos pelas frestas, né? Eu acho que a gente vai tentando fazer um caminho pelas frestas, cada um na sua casa espírita. Nós temos alguns centros espíritas que nos convidam para participar. Eu falei aqui do manifesto
do nosso primeiro encontro, nosso primeiro manifesto e o nosso primeiro fórum. Não, o nosso fórum foi num lugar público, mas a nossa primeira reunião foi no Centro Espírita Francisco de Assis, uma casa espírita aqui muito tradicional e antiga, mas a direção daquele momento, né? Eu não sei como é que está hoje, é uma direção que nos apoiou desde o princípio, que dialogou conosco. Nós temos pelo menos mais umas 2 ou 3 casas espíritas que dialogam conosco, que nós vamos lá fazer palestra, que nós somos convidados. Então, quando tem os temas sociais, nós também somos convidados. Então, a gente vai entrando pelas frestas, né? Nós ficamos sabendo que a federação, de algum modo, entende a nossa presença sem medo, isto é, eles não estão ali tentando nos rechaçar e tudo, e nós vamos seguindo o nosso caminho, né? Nós entendemos que esse diálogo com os movimentos sociais a gente vem fazendo, né, de forma muito profícua, mas é preciso chegar na base, não é fazer um trabalho com os grupos organizados, com os outros coletivos de médicos que a gente se organiza aqui, coletivos de negros, coletivos, enfim, esses que estão na pauta dos temas sociais em que a gente está junto, mas que é importante que a gente chegue lá nas comunidades e nas periferias, sem dúvida, essa é a nossa intenção, né? Mas nós sabemos que estamos longe ainda de alcançar esse desejo. Ok, obrigado, Lídia. Vamos para mais uma rodada. Eu vou pular uma pergunta do Ademar, para poder mais gente se manifestar, e eu volto para ela no final, tá, Ademar? A pergunta do Cosme. O Cosme já pegou mais pesado, eu conheço o Cosme. Pergunta para os 3 grupos. Há alguma intenção de uma manifestação clara, conjunta e objetiva com relação ao descaso com a saúde e com a vida em nosso país? Haverá possibilidade de uma união de esforços em torno do impeachment do atual presidente? Ou há alguma outra estratégia de ação? Ou vocês acreditam que este sacrifício ocorre em função do inevitável processo de regeneração em curso? Quem quer começar? Acho que o Sandro agora. Então, Sandro. Tudo bem, eu começo com uma questão tão simples e fácil como essa, não é? A primeira coisa que eu posso dizer, o Espiritismo se constituiu enquanto campo discursivo, enquanto composição filosófica, eu digo hoje na atualidade, pegando emprestado elementos que não fazem parte sequer da cultura ocidental, tal como a ideia de karma, tal como outros conceitos que são de culturas orientais, aí, do hinduísmo, outras culturas, enfim, é uma mescla de significações. Isso não é nenhum problema, não há nenhum problema nisso. Obviamente, porque sabemos que o conhecimento como tal, tal como se dá na proposta, entre aspas, né, de revelação, é universal. Nós é que estamos aqui tentando sistematizar isso aí, né? Tentando entender, e nós somos os tolos na ponta do processo, que digladiamos com o nosso campo de ideias, ao invés de superarmos essas contradições, que são transitórias e, por vezes, contradições de compreensão, a fim de que tenhamos uma realidade muito mais humanizada, né? E aí não importa que religião seja, não importa que pensamento é, isso é fundamental. E essa pergunta, portanto, apresentada, falando do descaso, as ações, e aí se quiserem abordagem mais tradicional, as ações revelam exatamente de onde o pensamento, a base constitutiva, onde ela se dá, né? Ou seja, a ideia da árvore e os seus frutos, né? Observa os frutos. Que contradição é essa? E eu concordo com os colegas quando dizem que nós somos compostos, de certa forma, por uma diferenciação. É claro, nós da EFOS também somos compostos, aí, assim, eu, no meu caso, né, também tenho doutorado, pós-doutorado e finalizando aí, outros colegas também, Ângela Moraes também, doutorado, Elias também, a formação acadêmica e tantos outros colegas, né? Todos aí, obviamente, mas assim, como comunicar? Como chegar nessa ponta? E por vezes é complexo isso, e eu entendo, e metodologicamente, temos uma discussão que pretende mais o elemento acadêmico, que ela é mais densa. Obviamente, não são todos que participam, mas temos essa discussão que precisa também ser compreensível. E assim, falando exatamente destas atuações,
o nosso ato de ser, o nosso ato de existir, como eu disse, que é esse que provoca e produz esse tensionamento, já não nos permite concordar com vários elementos que estão aí postos. Em vários momentos também de ações e acontecimentos com grande repercussão social, nós nos manifestamos. Quando a ciência foi, portanto, rechaçada com os financiamentos aí dentro do CNPq, nós nos manifestamos, a questão do estupro da menina, enfim, e vários outros elementos, nós estamos sempre nos posicionando. A questão de concordar não é uma questão do que eu gosto ou não gosto, é uma questão de lógica. E, na minha opinião, a minha perspectiva como filósofo que sou, o Espiritismo tentou-se, né, se constituir como uma filosofia, mas, no meu ponto de vista, desde as primeiras releituras que fiz das obras clássicas, eu encontrei ali um elemento filosófico muito forte no Espiritismo, que é a lógica. E, sinceramente, esta ferina, ela não é exatamente sentimental, ela é fria, ela é calculista e é impossível termos ações tão contraditórias, com repercussões sociais tão negativas e absurdas, e, ao mesmo tempo, termos um posicionamento teórico, metodológico, que seja contrário a isso. É preciso que todos esses elementos se deem em consonância. E nós não acreditamos, obviamente. Isso é tolice, isso é uma leitura equivocada, como se dá, portanto, a ideia de, repito, né, de karma, reencarnação, regeneração. Já está dito há milênios que a proposta de regeneração ela se dará no coração dos homens. Nós somos os componentes da materialidade. E não a socialmente, mesmo, que venha do céu à terra. O que é um absurdo, é uma contradição em termos. Caso contrário, por que é que estamos encarnados? Por que a encarnação tem um papel tão crucial na evolução do espírito? E, por vezes, nós não entendemos isso no elemento da materialidade. E aí, só para finalizar, Saulo, eu vou tentar compartilhar um link aqui. Nós temos várias publicações da EFOS, porque desde o primeiro ano de existência, nós estamos preocupados em produzir material bibliográfico. Pesquisas, artigos, produções. Depois visitem o nosso site, vocês verão várias. A última agora é uma coletânea, que é exatamente aí o material que nós realizamos com o Congresso Internacional de Ciência da Religião, aqui da PUC, em sintonia. Então, eu vou aqui divulgar um link de uma das obras, onde, assim, eu divulgo isso sem pretensão alguma, mas para responder a uma questão que está citando Marx aí, né, que eu estou apenas adiantando essa questão, porque, às vezes, o materialismo ele é mal compreendido dentro do espiritismo, o que é um absurdo. E nós não temos nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida ao dizer, que muitas questões de incompreensão, elas são advindas da ignorância, da falta de uma compreensão mais aberta, de uma análise mais apurada, portanto, de uma lógica que precisa ser mais incitada ao exercício pleno. Obrigado. Carla. Desculpem, gente, eu ponho o som eu ponho na segunda tela e acabo me atrapalhando. Então, eu queria dizer o seguinte, que, em primeiro lugar, nós rejeitamos qualquer tutela institucional, isso está no manifesto que nós assinamos com a Dora Encontro, sobre o pensamento espírita. Então, a prática, o estudo e as produções e a representação do espiritismo têm que ser livres e não monopólio de nenhuma instituição nacional ou internacional. Isso dito, o que nós fazemos? Nós tentamos fazer, e esse era um desejo meu, essa união no grupo Pelo Bem Social, só que até agora só saiu o vídeo e está muito difícil de nós conseguirmos conciliar as ideias. Mas tem alguns projetos que eu coordeno de forma mais próxima, onde a gente tenta fazer essa aproximação com outros grupos, com outras pessoas e que tem dado um retorno bastante positivo. Um deles é no canal Paz e Bem. Eu faço toda quarta-feira, às 6 da manhã, o Paz e Bem, que é uma fala de 20 minutos, e eu tenho me dedicado muito a que essa fala seja interreligiosa. Claro que eu também trago coisas de arte, de cultura, música, cinema, mas eu tenho me dedicado a dialogar bastante com o catolicismo e outras práticas religiosas para mostrar a abertura filosófica do espiritismo.
assim como Kardec fazia na Revista Espírita. Com relação ao marxista, nós temos, sim, marxistas dentro do Sejus, o próprio Sérgio Aleixo, né, ele estuda Kardec há 30 anos e fala dessa questão do marxismo com muita frequência. Então, eles têm feito esse alinhamento. Eu, particularmente, nunca li a obra de Marx, isso não falha no meu currículo, espero que um dia, quando eu tiver mais tempo, eu consiga chegar nisso, mas nós temos esse diálogo. Agora, no Paz e Bem, nós temos um outro projeto que se chama Caminhos do Espiritismo, que é um programa também de meia hora, feito pelo Sejus. E eu sou a âncora desse programa, onde nós estudamos todas as obras de Kardec. Agora estamos estudando a Revista Espírita e dando a ela uma leitura progressista para dialogar com as pessoas que estão pela internet. Sei que a internet ainda é algo caro no Brasil, mas tem pessoas de outros... de outras matrizes, de outros segmentos sociais, econômicos, que têm me mandado mensagens e a gente tem conseguido chegar nessas pessoas. Fora isso, eu tenho feito um diálogo com pessoas que não têm nenhuma espiritualidade dentro de um outro programa que se chama Mulheres e Mitos, que é conduzida pela cientista Fernanda Carlos Borges, que fala muito sobre motricidade, gaiaça, respiração, sobre as questões de feminismo, corpo e espírito, né? Mas na ótica de uma cientista, e eu tenho dialogado lá na questão espírita também para atingir esse público dos sem religião ou daqueles que são ateus mesmo, ou enfim, aqueles que têm uma espiritualidade sem ter nenhum direcionamento. E tem um projeto que eu venho conduzindo aí, coletivo, né? Mas eu estou à frente dele há alguns anos já vamos, acho que, para o 2º ano, que é a Mediúnica do Sejus. A Mediúnica do Sejus começou sendo uma reunião presencial. Agora nós já vamos para 1 ano de reunião online, e eu acredito que seja uma experiência de um protagonismo nosso, porque nós fazemos a mediúnica com incorporação de espíritos, de guias e com tudo mais, tudo online. E para isso nós estamos estudando já o Livro dos Espíritos e a Educação segundo o Espiritismo, porque tem muitos educadores no grupo. E o próximo livro que nós pretendemos estudar é o do próprio Arthur Quioro, sobre a comunicação, por isso que eu li, inclusive, o livro, sobre o processo de comunicação mediúnica, para poder aprofundar essa mediúnica do Sejus, que é um projeto muito caro meu, eu atuei minha vida inteira dentro de reuniões mediúnicas, inclusive, então eu tenho esse projeto dentro da gente. Voltando aqui, deixa eu pegar de novo a pergunta, peraí que agora sumiu aqui, é do Ricardo, qual que era a pergunta que nós temos aqui? A gente está no COSME. Bolsonaro, Né? fora Bolsonaro. Ninguém falou nós do impeachment, assinamos o Sandro não falou. Desculpa, Saulo. Está sem som. O Sandro não falou do impeachment, mas fala você, então. Vou falar. Então, nós assinamos todos os manifestos de fora Bolsonaro e todos os protocolos que foram feitos para isso em Brasília, através da pastora Rome, que eu também já entrevistei lá no Paz e Bem. Ela tem conduzido esse trabalho e nós entramos nesse diálogo interreligioso, como eu faço essa interface dentro do Paz e Bem, nós fomos convidados como Sejus e nós assinamos. Então, o Sejus não é uma entidade constituída, mas constou, nós não temos CNPJ, né? Nós não queremos ter CNPJ. Então, mas constou o nome do Sejus lá dentro de todas as vezes, que ela já protocolou 2 ou 3 pedidos lá em nome de entidades religiosas, e o Sejus participou disso. Então, nós temos nos manifestado de todas as formas possíveis, não conseguimos encontrar ainda uma sinergia dentro do movimento espírita progressista para fazer isso, mas espero que em algum momento nós tenhamos possibilidade, sim, de trabalharmos todos juntos. Acho que é isso. Obrigada. Beleza. Lídia, se você quer responder, né, a pergunta do Cosme, você decide se responde ou não. Tá, eu vi que tem várias perguntas aqui, eu vou tentar aqui juntar tudo, eu sei que o nosso tempo está bem apertado, né?
primeiro dizer que nós rejeitamos qualquer análise a partir de uma análise da pandemia, a partir de uma visão punitivista, né? Kármica para o mundo, né? Nós rejeitamos essas ideias, mas nós não fizemos ainda, talvez, mas é um bom mote aqui para eu levar para lá, uma discussão mais teórica, né? No sentido de talvez ver como é que esses discursos aparecem, né? A gente sabe de uma obra recém-saída aí, de um médium aí do movimento hegemônico, né, espírita hegemônico, que vem trazer coisas assim realmente muito escabrosas. Então, a gente tem tentado responder na medida do possível sobre isso. Assinamos vários manifestos e questões a defesa do SUS, né? Dialogamos com um coletivo de médicos lá aqui do Ceará, o coletivo Rebento. Enfim, a gente tem um diálogo muito próximo aí com os movimentos sociais, tentando encontrar aí maneiras, né, de nos posicionar diante de tudo isso. As nossas leituras, que são leituras, alguém perguntou aqui sobre uma análise marxista, mais materialista, digamos assim, a gente nós não temos todos os consensos, é importante lembrar que no nosso grupo é um grupo diverso, imagine que nós somos um grupo grande, né? E nós não temos muitos consensos, mas nós temos muita disponibilidade para conversar e dialogar. Nesses nossos diálogos, a gente vê que nós entendemos a existência e a transcendência, né? Ao mesmo tempo, como é que isso vai ocorrendo dentro da nossa vida, da nossa dinâmica, né? da nossa dinâmica da reencarnação, acreditamos na reencarnação, mas nós sabemos também que, espíritos que somos, nós possuímos uma existência. Eu acho que está muito claro para nós o modo como nós devemos, como espírita, ter um norte ético. Nós nascemos por isso. Nós nascemos porque havia uma questão gritando aí de um posicionamento ético. Então, a gente pensa que o espiritismo pode ser uma filosofia engajada, uma prática engajada. Porque uma questão que a gente vem trazendo e vem trazendo assim, ainda a passos lentos, mas nós esperamos ampliar a discussão, e eu já trago aqui, de repente, os pesquisadores aqui se interessam, numa discussão decolonial. Quer dizer, como é que a gente supera aí uma marca colonialista muito forte que teve, né, a filosofia do século XIX, da qual Kardec, inclusive, foi herdeiro, né? Na nossa prática espírita, né? De modo a construir aí a emancipação, né? A evolução humana, a emancipação humana, o bem comum. Então, nós trazemos bem comum no nosso sobrenome, numa perspectiva de acreditar numa sociedade fraterna, igualitária, e que, para isso, a gente precisa construir elementos, digamos assim, que não são só teóricos, são práticos, são para a nossa vida, né? Do exercício cotidiano da nossa vida, para que a gente possa, de fato, ser agente de transformação no mundo. Então, é por isso que nós estamos o tempo inteiro também dialogando, tentando disseminar esse conhecimento, produzir esse conhecimento, mas também tentando disseminar esse conhecimento para que esse conhecimento possa chegar ao maior número de pessoas, né? E daí a gente encontrar digamos assim, espaços, né, para que as pessoas possam, de fato, construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, né? Todos nós. Então, um pouco aí eu vi que tem muitas perguntas, era difícil a gente encontrar tempo, né, para tudo isso, mas nos colocamos aqui à disposição para futuros diálogos, né, e que a gente possa trazer um pouco da nossa experiência do coletivo Girassóis
enfim, para todos os outros companheiros aqui dessa imensa rede de gente. Só para terminar, eu queria dizer que eu tenho sempre falado que o momento que a gente está vivendo é um momento muito ímpar na nossa história, na história, né, do Brasil, do movimento espírita brasileiro. Eu acho que essas rupturas elas são muito importantes e significativas. Elas serão contadas ali depois no futuro como não apenas como um evento, mas ela vai, talvez, a gente espera que isso mude a rota, né, das coisas e a gente consiga encontrar elementos, né, para que as pessoas possam viver um espiritismo pleno e engajado, né, na vida social, com uma postura ética diante dos desafios, né, que a sociedade capitalista nos coloca. Então, diante disso, nós temos muitos socialistas no grupo, pessoas que são filiadas. Pra você ter uma ideia, nós tivemos candidatos no nosso grupo, a gente trata isso de forma muito aberta, com livre manifestação política, mas nós somos, acima disso, um grupo que está aí dialogando com a sociedade como um todo. É isso que nós queremos, e trazemos a nossa filosofia espírita, né, e a nossa prática espírita para a sociedade, para os movimentos. Então, a gente tem uma coisa dialógica, porque como a gente dialoga com os movimentos sociais, a gente leva também o nosso olhar, né, nosso olhar de espírita, a nossa visão de espiritualidade, e aí é nessa troca também que a gente vai contribuindo com as transformações na sociedade. Obrigado, Lídia. A gente está bem no finalzinho do tempo, nós temos 5 minutos. Tem 2 perguntas, uma do Emerson. O Emerson eu posso cortar porque ele é aqui de Curitiba, do meu grupo, então, brincadeira, Emerson. E o Ricardo, eu não sei se vocês se sentiram já contemplados nessa última rodada, o Emerson e o Ricardo, que eu queria... Eu pedi para fazer uma pergunta, se der tempo, Saulo. Então manda lá, Mauro. Eu só queria saber do Emerson e do Ricardo se eles se sentiram contemplados aí, porque senão aí você faz a última, então, Mauro. Só queria que o Emerson e o Ricardo dissessem se... Ok, tudo bem, da minha parte tudo bem. Mas é o Ricardo Ferreira da Silva. Não sou eu. Não é você, Ricardo Nunes. Eu também fiz uma pergunta, né? Mas a tua o pessoal entrou no Marx ali, a turma... Bom. Eu, por mim, sigo em frente com o tempo, mas nós temos reunião administrativa ainda, né? Então, se o Emerson e o Ricardo não se opuserem, a gente passa para o Mauro. Pode dizer, Mauro. Sou eu, né? Bom, antes de tudo, quero também agradecer a presença dos companheiros dos Girassóis, da EFOS, do Sejus. Estou encantado com essa possibilidade de ouvi-los, conhecer as várias visões que trazem o trabalho que tem feito. Fico até impressionado da gente não saber de tanta coisa boa que acontece por aí. Então, eu queria apenas propor aqui usar esse final aqui para propor para vocês umas coisas. Eu não sei se o Saulo chegou a pensar nisso, ou se algum de vocês pensou. Me parece que a gente tinha que encontrar meios desse nosso namoro ser um pouco mais consistente, da gente buscar alternativas para maior intercâmbio, maior troca de ideias, possivelmente fazer alguns eventos integrados, bem programados, e me parece, apenas como uma sementinha, que uma questão que nos une é a preocupação moral e social. Podemos até dizer filosófica, moral e social. Tem realmente algum inconformismo que esses grupos nossos representam com a visão tradicional do movimento espírita sobre isso. Então, eu queria propor aqui essa sementinha da gente pensar numa agenda, tão logo termine essa reunião, e que permita que a gente tenha a possibilidade de manter esse intercâmbio.
Mas eu queria também fazer uma questão específica. Eu vou fazer para a Lídia, embora eu pudesse fazer para qualquer pessoa dos vários visitantes que a gente está recebendo. Eu queria comentar, Lídia, que aqui no CPDOC nós temos um grupo de pessoas que participa da Fundação Porta Aberta. É uma fundação que não tem nada a ver, em princípio, com o espiritismo e que se dedica ao apoio a pessoas moradoras de rua, pessoas em vulnerabilidade social. E interessa para a Fundação Porta Aberta que a gente tenha cada vez mais consistência, cada vez mais capacidade de influir em políticas públicas de maneira consistente. E nada melhor do que pessoas que, como nós, são espíritas, que possam discutir essas questões com a gente. Então, eu queria fazer um subconvite, além daquele convite geral, para todos que tiverem interesse nessa questão específica da vulnerabilidade social, para a gente poder, talvez, estabelecer uma agenda aí de debate, que aí, provavelmente, não teria só espíritas, teria também pessoas que, na Fundação Porta Aberta, nós temos pessoas das mais diversas concepções, todas humanistas, né? Não tem coisa atrasada lá, na minha visão, mas que a gente poderia, então, estabelecer uma agenda também para esse tipo de debate, porque a Fundação Porta Aberta reconhece que não tem o conhecimento pleno de como lidar com esse problema, que é um problema crescente e cada vez mais difícil, né? Então, é para lançar também essa sementinha aqui. Mais uma vez, parabenizar a todos pelo trabalho e agradecer pela presença. Saulo, então deixa eu só agradecer, a gente topa, né? Eu, especificamente, né? Aqui em Fortaleza, a gente tem uma atuação com população de rua há 25 anos, eu fiz uma tese de doutorado sobre população de rua, mas além das questões teóricas de sociologia, esse tema, eu sou uma ativista dessa área. Aqui em Fortaleza, a gente tem o Fórum da Rua, que é também, assim como esse grupo que você falou aí aqui, reúne gente de vários segmentos também que pensa a população de rua e pensa e dialoga também com as políticas públicas, porque nós aqui, do grupo que a gente faz parte, que é o Grupo Espírita Casa da Sopa, apesar de ter sopa aí no nome, a gente começou há 25 anos atrás, de fato, distribuindo sopa, mas nós temos uma participação bem significativa na elaboração de políticas públicas, acompanhamos a política nacional para a população de rua, na época era governo Lula, e acompanhamos a política e fazemos os grupos de monitoramento aqui da política, enfim, é um interesse nosso e sim, a gente vai construir pontes, né, e redes e momentos de interlocução e de fato vai ser bem legal, viu? Eu já estou dentro, estou topando. Já está topado. Obrigado. Sandro, 1 minuto aí para você fechar, fazer as considerações finais. Mais uma vez, em nome da EFOS, nós agradecemos ao convite, a receptividade, as provocações, e é uma pena que o tempo, de fato, seja diminuto em função de discussões que demandariam mais, mas é bom que a gente se apresente, que a gente se conheça, para que possamos estabelecer aí conexões que, quiçá, né, para momentos outros. Apenas quero deixar o convite para conhecer nossa página com algumas produções, vídeos e vários materiais que temos desenvolvido. Como já o disse no início, nós finalizamos no ano passado o estudo das leis morais, que creio que alguns aí acompanharam conosco. Nós vamos iniciar agora um bloco de atividades que será uma roda de conversa. E o primeiro bloco ele tem por mote geral, religiosidade e espiritualismo no Brasil. O primeiro momento da roda de conversa aí vai lidar exatamente sobre as religiões de matriz africana. Nós queremos ouvir o diferente, nós queremos ouvir o divergente, portanto, dar voz a esse elemento aí. Então, estão todos convidados, vai ser realizado dia 14, primeiro momento, este que estou dizendo, 14 de março, de 10 às 11 horas, nos canais da EFOS. E no mais, agradeço mais uma vez aí, reitero esses agradecimentos e estaremos à disposição para continuarmos aí esses trabalhos. Beleza. Carla.
Bom, eu queria começar dizendo o seguinte, sobre a questão da regeneração, esse é um debate que eu não tenho no Sejus, mas que eu tenho dentro da Pamped, Equador. Eu tenho algumas dúvidas, quer dizer, no Sejus tem algumas pessoas que se posicionam assim, se o Kardec não foi um pouco milenarista, né, por mais kardecista que eu tenha, então ainda eu estou galgando essa questão, estou conversando e discutindo essa questão da regeneração que alguém colocou aqui. Eu tenho também colocar uma pergunta sobre a questão política. Então, eu tenho aceitado em nome do Sejus e do canal Paz e Bem, algumas discussões dentro de partidos políticos. Por enquanto, quem me convidou foi o PT. E eu fui discutir, eu fui apresentar o espiritismo nesse caráter progressista para o Gilmar, para o Luiz Marinho. Eu faço parte do Comitê Interreligioso Lula Livre desde a sua fundação, e continuo nesse diálogo com as mais diferentes espiritualidades que tem lá. Então, eu tenho feito isso porque o espiritismo, de certa forma, né, nós temos espíritos aí tão conhecidos como Quioro, como o próprio Gabas, que faz parte do Sejus, inclusive, mas eles estão nos dando voz, então eu tenho participado ativamente disso. Sobre a questão da porta aberta, sim, eu tenho bastante interesse na questão da vulnerabilidade, tanto é que eu desenvolvo esse trabalho junto com a Fundação Observatório do Livro, e nessa semana eu fui eleita presidente do conselho, inclusive, tarefa que eu pretendo expandir. De repente tem alguma sinergia, mas também gostaria de debater isso dentro do Sejus, para ver se nós temos mais pessoas que possam trabalhar. E a agenda, sim, seria muito interessante, desde já faço um convite aí para a CEPA poder pensar a respeito, porque, quem sabe, nesse nosso trabalho mediúnico, nós precisamos de cientistas, de pesquisadores, de pessoas que possam ter um olhar mais crítico sobre ele. Quem sabe, nós temos tudo documentado, isso em algum momento vai virar um livreto, alguma coisa assim, mas, quem sabe, vocês não encontram uma forma disso. Isso, inclusive, na última reunião mediúnica, um dos guias se manifestou sobre isso. Então, fica um convite aqui, um desafio aí para vocês. Eu não sei de que forma seria isso, mas estamos de portas abertas aí. Muito obrigada por terem nos convidado. É sempre uma grande alegria estar aqui ao lado dos outros coletivos. A querida Lídia, nós também temos um programa com ela sobre Hannah Arendt, lá no canal Paz e Bem. E o canal do Sejus também tem muitas iniciativas que nós temos feito e estamos aí todos juntos, juntas e juntos nessa construção. Um beijo grande. Legal, gente. Eu vou agradecer aqui em nome do CPDOC, né, que topou essa iniciativa. E acho que foi muito lindo, né, a gente poder se conhecer, ter os pontos em comum. O CPDOC está aí meio sempre na contracorrente já há 30 e poucos anos, né? Então é muito bacana ver outros movimentos surgindo com ideias que talvez sejam a continuação de alguma coisa que a gente tentou lá atrás e não conseguiu, algumas coisas que a gente conseguiu também, né? Então estamos juntos. Eu queria agradecer ao Sandro, a Carla e a Lídia pela disponibilidade de tempo aí de estarem com a gente, e a gente vai conversar mais vezes, com certeza. Um abraço para todos. Obrigado a todo mundo que participou. Pessoal aqui de Curitiba, aí de São Paulo, Santos, Goiânia, Fortaleza. Um beijo para todo mundo. E CPDOC continue em reunião. Muito obrigada. Valeu, gente. Abração. Fiquem à vontade de continuar a nossa reunião aqui, se quiserem, viu? Tchau, gente. Muito obrigada. Foi muito interessante, muito legal. Tchau. Prazer, Márcia, está contigo. Tchau. Saulo, muito obrigada pela oportunidade. Foi maravilhoso, maravilhoso. Muito, muito, muito legal. Nossa, voou essa hora, voou.